E aí a gente conversou muito para montar esse episódio sobre os 4 pilares da saúde reprodutiva: a alimentação, o sono, o exercício físico e a gestão do estresse. Um corpo, metabolicamente falando, a gente consegue ter alterações de padrões nutricionais, de padrões hormonais, quando a gente faz um ajuste metabólico de 90 dias. A mudança de hábitos, ela não é fácil, ela é construída. Então, ter paciência com o processo, entender que você vai colocar ali uma coisinha de cada vez e no final a gente vai construir um corpo pronto para uma gestação. Tomar esse suco da fertilidade aumenta a taxa de sucesso de um tratamento? Sim, aumenta em 70%. Olha isso, gente. As chances de um positivo. Oi, pessoal, a gente está aqui hoje para mais um episódio do Amigas in Vitro. E recapitulando com quem a gente conversou no episódio passado, a gente teve uma convidada super bacana, que é a Bruna, amiga da Cacá. E ela contou pra gente a jornada de uma tentante. Então, voltem lá no nosso YouTube, no nosso Spotify, em todos os nossos canais de transmissão. O episódio tá incrível, vocês não podem perder. A jornada da Bruna tem muitos altos e baixos e ela consegue lidar com tudo de uma forma muito bem-humorada. Então, vocês vão chorar, vocês vão sorrir, tá valendo super a pena. Não percam. Oi, gente, eu sou a Cacá e hoje a gente está aqui para falar de um tema fundamental nessa jornada de engravidar, que é como nutrir o seu corpo e ficar em movimento para que isso seja um grande aliado nessa caminhada. E eu tô muito feliz porque hoje a gente está aqui com a minha nutricionista e agora ela é nossa, Fernanda Dias. Muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de receber você aqui, Fê. Muito obrigada. A Fê, ela é nutricionista integrativa e funcional, com especialização na saúde da mulher e fertilidade. Estou muito honrada com o convite. Obrigada, meninas. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Fê. E para a gente deixar essa conversa ainda mais dinâmica, a gente também convidou aqui a Ana Carolina. Ela é personal trainer especializada em saúde da mulher, gestantes e pós-parto. Obrigada, Carol, por se juntar também à família Amigas in Vitro. Obrigada, meninas. Vai ser um prazer ter essa troca aqui com vocês hoje. Fê, vamos conversar com você. Conta pra gente, antes de falar um pouquinho sobre o seu olhar de especialista, conta como é que foi a sua jornada de tentante e também de gestante. Bom, eu fui mãe aos 40 anos. Eu falo que o corpo ele precisa estar pronto para esse momento, né? Então, eu acho que eu estava na minha melhor forma física, né? Eu falei pra Carol isso. E em termos de alimentação, sempre fui cuidadosa com a alimentação. Estava num momento de vida muito legal em termos de relacionamento. Emocionalmente, eu estava muito pronta. Então, eu estava pronta para esse momento e eu engravidei aos 39 anos, de primeira, né? Foi uma jornada bem diferente do que todas as pessoas, né, que estão participando do programa, mas eu tenho certeza que o estilo de vida, atividade física, tudo que eu já vinha fazendo, não voltado para isso, fez total diferença para minha jornada. Fê, e você sempre fala muito sobre a preparação dos 90 dias para quem está nessa caminhada antes de engravidar. Conta pra gente por que 90 dias, como é que funciona isso e por que é tão importante? Olha, um corpo, metabolicamente falando, a gente consegue ter alterações de padrões nutricionais, de padrões hormonais, quando a gente faz um ajuste metabólico de 90 dias. Então, por exemplo, uma tentante que está com uma deficiência de ferro, com uma deficiência de vitamina D, por exemplo, que é super importante para o processo de tentativas para engravidar, a gente consegue muitas vezes corrigir esse status nutricional. A tentante, ela pode desinflamar o seu corpo através de uma alimentação mais saudável, mais anti-inflamatória. Já pode iniciar, né, a atividade física ou quem já está fazendo uma atividade física. Então, esse período de 90 dias é um período de programação metabólica, da gente preparar esse corpo para receber esse embrião. Né? E a gente tem assim a possibilidade de mudar a vida de um adulto, né, de uma criança que está em desenvolvimento até a sua fase adulta, no período que a gente chama de 1.100 dias.
E o que engloba esses 1.100 dias? Justamente esse período pré-concepção de 90 dias, se você precisa fazer algum reparo no seu organismo, o período gestacional em si, que são 280 dias, e depois a vida dessa criança no primeiro ano de vida, que são 365 dias, e o segundo ano de vida, que são mais 365 dias. Então a gente tem nesse período de 1.100 dias a possibilidade de saber como esse adulto vai ser, né, em termos de saúde e de saúde metabólica em todos os sentidos. Por isso é tão importante. Muito legal. Boa. Quer falar da sua experiência, que é bem melhor que a minha? Quero, vamos lá. Eu segui quase que à risca isso que a Fê estava explicando pra gente, então eu, enfim, já soube muito cedo que eu iria precisar fazer tratamento para poder engravidar. E aí, mesmo antes disso, eu já estava um pouco mais atenta à minha alimentação, e aí quando eu tive a confirmação de que eu precisaria de fato fazer um tratamento, eu falei, puxa, mais importante ainda, eu prestar atenção na minha alimentação. Aí eu recorri à minha nutricionista, que me ajudou muito em todos os momentos, assim, da FIV, né? Que foi o tratamento que eu tive que fazer. Então eu lembro que no início, né, era uma fase muito mais de controlar a inflamação, para que eu tivesse bons óvulos, né, e tal, que eles tivessem a qualidade boa também. Aí depois, eu lembro dela falando que um ingrediente ou outro da minha alimentação era para ajudar no espessamento do endométrio, coisas nesse sentido. E aí depois eu fui adequando para o meu momento de gestação. Eu tive muito enjoo no início, então ela me ajudou muito a viver ali aquela temporada inicial. E durante a gestação também, assim, então foi esses 90 dias, e aí depois, né, os 1.100 que você falou, fizeram bastante parte aqui do meu dia a dia. Que legal, Agora, que legal. o que não fazer? Primeiro que os meus 90 dias seriam 3 anos, porque eu fiquei 3 anos tentando engravidar. E segundo, que eu tenho um histórico familiar que eu fui criada pela minha avó. E todo mundo sabe como é que é casa de vó. Casa de vó é lanche, casa de vó é pizza, cachorro quente, pelo menos na minha casa. Bolo, né? Bolo. E assim, não é que eu ia visitar a minha avó no final de semana, eu morava com a minha avó. Então, assim, uma vida comendo desse jeito, me alimentando dessa forma. Eu me acostumei com isso. Então, a nutrição, ela entrou... Bom, e você quer fazer a pausa? Pausa para esse momento. Eu me tornei nutricionista da Cacá depois disso. Tá? Isso é importante frisar. Exato. E aí eu fui me preocupar com alimentação muito tempo depois. Inclusive depois que eu tava tentando engravidar. Então eu não tive essa preparação, mas eu acredito muito que essa preparação ia ter me ajudado até de outras formas, sabe? Eu teria ficado talvez mais tranquila, o estresse teria sido administrado de uma outra forma. Então acho que eu sou o exemplo de o que não fazer. Vivendo e aprendendo, né? É isso. Sim. Bom, e aí a gente conversou muito para montar esse episódio sobre os 4 pilares da saúde reprodutiva, né? Então a gente sabe que é a alimentação, o sono, o exercício físico e a gestão do estresse. Aí eu queria que você explicasse pra gente, Fê, como é que é a conexão em cada um deles e qual que é a importância individual de cada um. Os 4 pilares da saúde, não só para esse período de fertilidade, né? Eu acho que a gente, como um todo, a gente tem que pensar que o corpo é interligado, né? E a gente pensa nesse período de preparação para a gestação, mas a gente tem que pensar em um estilo de vida diferente depois desse preparo também, né? Então, alimentação saudável, o que a gente engloba numa alimentação saudável? A gente tem um bom exemplo aqui. Essa mesa linda e colorida, Essa mesa né? linda, que são uma riqueza, né, de verduras. A gente tem uma cesta de frutas aqui atrás para mostrar. Frutas e verduras, né, sementes, castanhas, fontes de fibra como a linhaça. A gente tem aqui os ovos, o iogurte como uma boa fonte de proteína. Então a alimentação, ela precisa ser assim, anti-inflamatória, antioxidante, muito variada. E isso é o diferencial para que você também consiga ter um sono de qualidade, ter energia para fazer atividade física, né? E o exercício, ele é extremamente importante, até mesmo para equilibrar a alimentação e para equilibrar o sono.
né? E o gerenciamento do estresse, eu acho que e a qualidade do sono, né? Eu acho que são dois pilares muito negligenciados pelas pessoas hoje em dia, que exigem mais atenção, né? Dormir a quantidade suficiente de horas para você se restaurar, que é em torno de 7 a 8 horas por noite. E eu acho que um acompanhamento, né, psicológico, né, pra gente ter esse equilíbrio do gerenciamento do estresse que é tão importante nos dias atuais. E, Carol, pegando o gancho da fala da Fê, como é que a atividade física pode ser uma aliada nesses 4 pilares? Dentro dos 4 pilares, né, como ela falou, eles estão interligados e a atividade física ela pode potencializar os benefícios. Então, com a atividade física você vai dormir melhor, você vai ter um sono mais reparador e ainda conseguir pegar no sono mais rápido, né, porque é uma dificuldade, principalmente nessa fase onde você tem um estresse muito alto. E com a atividade você também vai conseguir fazer o manejo melhor desse estresse, porque você tem liberação hormonal, né? E aí, com essa liberação, você consegue se sentir melhor, se sentir, inclusive, com mais energia, né? Para viver essa fase, para fazer mais exercícios físicos. Isso também melhora muito a autoestima da mulher nesse momento. E, então, é extremamente importante e também, obviamente, né, pelos benefícios que a atividade física traz para o próprio corpo, né? Que a gente tem que lembrar que esses benefícios, eles são pontuais, eles acontecem a cada atividade que é feita, mas principalmente cronicamente, né? Então, quando a gente faz aí por esse período anterior às tentativas, a gente consegue ter um resultado muito melhor. E a Fê também trouxe um ponto muito importante, que é a questão do estresse. Hoje a gente, né, tem o estresse como um ponto de atenção muito importante na nossa vida do dia a dia, especialmente para quem está passando por esse momento de tratamento. Tem alguma coisa na parte da atividade física que possa ser feito para diminuir esse peso? Uma coisa que eu acho que é muito importante de deixar claro é que todo movimento conta, né? Então, às vezes, talvez ainda não caiba na sua rotina fazer uma atividade dirigida dentro de uma academia, mas você pode colocar caminhadas, colocar um alongamento de manhã, às vezes uma respiração consciente já é capaz de melhorar seu humor, melhorar seu estresse. Então, movimentar o corpo, né, nesse momento vai ser de extrema importância e entender justamente isso, né? Como a gente falou, a mudança de hábitos, ela não é fácil, ela é construída. Então, ter paciência com o processo, entender que você vai colocar ali uma coisinha de cada vez e no final a gente vai construir um corpo pronto para uma gestação. É muito legal essa sua fala sobre uma coisa de cada vez. Porque eu já falei muito isso aqui no Amigas in Vitro, a Bruna, nossa convidada que estava aqui também, do quanto que essa jornada da tentante é uma jornada que sai da invisibilidade, né? Então você tem horário para tudo, você tem regra para tudo, você tem o horário que você tem que tomar o remédio, isso e aquilo. E aí a gente amplia isso, sai do centro do tratamento e a gente tem esse olhar mais multifuncional, né? Aí vem o exercício e a nutrição. Como é que a gente pode conversar com essas tentantes para dar dicas e estratégias para que o exercício e a nutrição não sejam mais uma coisa pesada que elas precisam cumprir, justamente para que isso faça parte da vida delas o tempo inteiro e não seja mais uma coisa que eu tenho que ticar, sabe, mais uma tarefa, para que esse benefício desses 4 pilares ele de fato exista. Olha, eu acho que essa tentante ela tem que ter uma visão que a nutrição está ali para contribuir, para ajudar nesse processo e não para ser mais um peso. Então ela não vai ter a perfeição da dieta, né? Eu acho que se ela buscar essa perfeição, ela tende a fazer o 8 ou 80, que é tão crítico nesse processo. Então é tentar encontrar o equilíbrio. Eu falo que você tem que fazer o seu melhor dentro das circunstâncias apresentadas. Como é a sua vida hoje? Como você se alimenta hoje? Você não vai sair de uma alimentação, por exemplo, junk food, para achar maravilhoso comer dessa forma. Mas o que ela pode fazer em uma refeição que ela melhore inicialmente, né, se ela consegue fazer um jantar mais equilibrado, por exemplo, já é um bom começo. E se você tem aquela métrica de 80% do tempo você for saudável, você tem 20% para extravasar, né? O que não pode ser o inverso, que comer saudável seja a sua exceção. E comer errado seja a sua regra. Isso é muito legal da Fê, porque aí, como minha experiência como sua paciente, eu tenho algumas limitações alimentares por conta do meu histórico, e ela consegue calibrar muito bem, assim. Então, a dieta que ela prepara pra mim é uma dieta
onde eu consigo seguir sem me esforçar muito, sabe? Sem ser um peso. E por isso que eu comecei a gostar da nutrição, porque foi o que você falou, né? Não dá pra você trazer uma pessoa que lancha cachorro-quente e botar um monte de alface pra ela comer. Sim. Então, assim, acho que é muito bacana isso que você tem de pesar mesmo, de equilibrar na Isso- dieta de cada pessoa, Esse é o personalizar. feedback que eu mais gosto de receber das minhas pacientes. Mas é é isso, verdade. que a sua dieta não é difícil seguir e é bem personalizada mesmo, né? É isso. É, porque não adianta, né? A gente vai querer, assim, a alimentação, ela serve muito pra isso, né? Um momentinho de indulgência, um chocolatinho, aquela coisa gostosa. Eu quero me mimar também nessa fase, né? A mesma coisa o exercício. Às vezes você tá super nervosa, fisicamente tensa, né? A gente sente aquela tensão. Eu fico aqui assim, ó, quando eu tô muito nervosa. E aí o exercício, o movimento, se soltar, ouvir uma música, né? Não necessariamente ir para a academia. Já faz com que a gente consiga se liberar. Até pegando o gancho, né, uma coisa que é muito importante de trazer a consciência mesmo, é que muitas vezes a gente pode começar pelo que a pessoa já tinha alguma vivência ou que ela já gostava de fazer. Então, de repente, muitas vezes na infância você fez algo, você dançou, por exemplo, começa por isso. Começa fazendo algo que vai ser prazeroso para você e depois você cria uma rotina de fazer também o que a gente considera que é mais importante nesse momento. Mas aí você vai construindo o hábito, assim como você conseguiu construir um hábito de se alimentar melhor. E o mesmo aconteceu com a atividade física. Mas depois a gente fala sobre isso. Outra coisa não. Agora é o momento mais importante de todos do episódio. Quem não tem, pega o caderninho da Aline e anota com a caneta, anota essa dica, porque essa dica é maravilhosa. A gente vai falar do suco, do famoso suco da fertilidade. Fê, a primeira pergunta que eu acho que é a mais importante. Tomar esse suco da fertilidade aumenta a taxa de sucesso de um tratamento? Sim. Aumenta em 70% Olha isso, as gente. chances de um positivo. Fê, então dá pra gente a dica de ouro desse episódio. Quais são os ingredientes que esse suco maravilhoso leva? Olha, gente, vamos lá. Esse suco, ele vai ter a melancia, a beterraba, o limão e o gengibre, tá? A beterraba é um alimento que ela é rica em nitrato, né? O nitrato, ele é um agente vasodilatador que produz óxido nítrico, que é tão importante quando a gente pensa, né, na implantação desse embrião, quando a gente pensa numa futura, num espessamento do endométrio, numa futura placentação, né? Então a beterraba ela é fundamental, além de ser fonte de magnésio, de vitamina C, essencial para esse suco. A melancia, detalhe, ó, a gente tem que preservar essa parte branca da melancia, a gente só tira a parte da casca mesmo, essa parte verdinha. Por quê? Porque a parte branca da melancia ela é rica em citrulina. A citrulina é um precursor de arginina e a arginina um precursor de óxido nítrico. Então, pelas mesmas características de ser vasodilatadora, a gente precisa preservar essa parte branca. Viu, gente? E não desperdicem a citrulina. Não. Eu fui fazer, a gente foi fazer, né, hoje o suco, estávamos cortando a melancia, aí eu vim, pá, cortei. Aí eu falei, não, Aline, não faz isso. Aí eu peguei uma outra fatia e fiz direitinho. Então a gente vai usar 1/4 de uma beterraba crua, a gente vai usar uma fatia como essa, tá? De melancia. Além disso, a gente vai usar um limão espremido, né, que é fonte de vitamina C, excelente antioxidante. E uma rodela de mais ou menos uns 2 centímetros de gengibre também pelas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Esse suco é realmente muito potente. Aí a gente acrescenta um pouquinho de água para facilitar, né, a trituração dos alimentos, mais ou menos uns 200 ml de água. Não precisa coar, tá? O suco ele fica bem lisinho. Aqui a gente tem a demonstração que as meninas Vamos vão provar, Carol? ver. Tchim, tchim. Tchim. Olha que lindo, gente. Olha a riqueza disso. E aí, contem E pra aí, gente. meninas? Gente, é gostoso. É muito gostoso. Dá. Ai, que Tem bom. gosto? É doce ou Gengibrezinho salgado? dá um... Doce, a beterraba É doce. docinha. É doce? É doce, o gengibre A tem beterraba traz essa Fenalzinho, doçura. assim. finalzinho. doce. E às vezes a gente olha e acha que não vai ser bom, mas é gostoso sim. E tem o cítrico do limão? E o cheiro, é isso que eu ia falar, o cheiro é maravilhoso. Porque vem o gengibre e o limão junto. É gostoso sim. Gente, legal. Bom, não Bom, vai ser um gente. sacrifício, hein? Não vai ser. Não percam essa dica, é imperdível. É ótimo. Mas ainda sobre a dica.
Quantas vezes tem que tomar? Como é que funciona? Precisa tomar todo dia? Qual a melhor refeição para tomar? O melhor horário do dia? Precisa tomar numa época específica do tratamento? Então, esse suco ele é bem indicado para aquela segunda fase do tratamento, né, na fase de implantação, né, justamente pelos ativos que a gente comentou aqui, né, pela questão da fixação desse embrião ali, né, no endométrio, esse espessamento do endométrio. É interessante que você inicie a utilização do suco pelo menos 15 dias antes da transferência. E que você tome uma vez ao dia em alguma refeição. Eu recomendaria que tomasse logo pela manhã, no café da manhã. É uma boa estratégia para a gente já começar logo o dia com esse boom aí de antioxidantes. Ou também, se não for desse horário, que a pessoa quiser tomar um outro horário, acho que no lanche da tarde seria uma boa opção. Uma vez ao dia, durante esse período de transferência, até o resultado positivo. Maravilhoso. Gente, então, para a gente tirar bom proveito dessa mesa cheia de ingredientes aqui, a gente vai fazer uma proposta com uma dinâmica diferente. A gente queria entender como é que a gente poderia fazer uma simulação da alimentação dessa tentante, desde o café da manhã até o lanche, almoço e jantar. Então, você pode começar pelo café da manhã, Fê? Como é que seria uma refeição adequada e gostosa? Tá. Eu acho que tem essa fase que a gente comentou, né, de muita adaptação dessa alimentação. Aqui a gente está falando no mundo ideal, né, nessa alimentação assim, mais nutritiva, mais variada, mais colorida possível. É uma dieta que não pode faltar boas fontes de carboidrato, não pode faltar proteína. Então, vamos pensar aqui num café da manhã bem balanceado. O suco, né, que já foi uma opção que a gente falou, então o suco vai entrar como uma porção de frutas e de antioxidantes. E a gente pode, por exemplo, colocar os ovos como uma boa fonte de proteína. A gente pode comer, né, uma torradinha de arroz integral como uma boa opção de carboidrato. E assim a gente faz já um café da manhã bem equilibrado. Se quiser colocar aqui, nós temos farinha de linhaça dourada, que é um fitoestrógeno. A linhaça ela é excelente para a saúde da mulher, para modulação de estrogênio. Então a linhaça é muito interessante que a gente coloque em algum momento do dia. E eu colocaria por cima, assim. Eu ia perguntar, em cima do ovo? Em cima do ovo. Ah, tá bom. Pode ser em cima do ovo, ou se a pessoa decidir fazer uma porção de frutas, ela pode adicionar por cima da fruta também. Legal, nunca Uma experimentei bananinha linhaça com mel e, né? Fica gostoso. No suco também é uma opção? É uma opção. Ela pode adicionar ao suco, se ela preferir. Ah, ótimo. Ótimo. Muito Muito legal. E, Carol, tem muita gente que malha de jejum? Em jejum? Olha, tem, até porque a gente teve esse boom ultimamente, né? Mas, como eu tava falando, é super interessante, né? Que, primeiro, lembrar que cada mulher é única, né? Então, se ela tá tentando, mas ela já tinha esse hábito antes, que ela converse com o nutricionista e veja direitinho, né, quais são as possibilidades. E uma coisa que a gente tinha até conversado antes era justamente ela acrescentar o suco antes do treino, para ela até conseguir treinar melhor, com mais energia mesmo, né, com mais disposição para os treinos. E aí, uma coisa que é importante a gente ressaltar só, é que a partir do positivo, aí é extremamente importante que não. Então, não é recomendado fazer atividade física durante a gestação em jejum. Até para evitar, né, que a mulher tenha uma hipoglicemia, que é a diminuição do açúcar no sangue, que passe mal, ou até, né, porque a maioria das mulheres no primeiro tri, elas sofrem daqueles enjoos e tudo mais. Sim. Aí ficar em jejum também pode favorecer e piorar aqui esses sintomas, né? E lembrando que o gengibre é maravilhoso para os enjoos, né? Tanto na forma do suco, quanto na forma de chá. Até mesmo rodelas que você coloca numa água aromatizada com limão ajuda muito, ou até mascar o gengibre, né? Ajuda muito nos enjoos. Então, como a gente falou, quem estava habituado a treinar em jejum, né, uma boa estratégia é usar o suco como um pré-treino, né? Tem essa questão do óxido nítrico, né, da beterraba, então o vasodilatador ajuda a chegar essa energia até os tecidos, e depois na volta ela faz uma refeição sólida, né, mais completa, mais volumosa. Então, uma excelente estratégia também. Aí a gente até comentou sobre, de repente, ela usar o suco no lugar, né, de algo estimulante que ela usava antes do treino, que é super comum também na academia, né? E aí, como tem que restringir alguns alimentos e tudo mais, poderia ser uma opção para ela
Ter mais Disposição pra mais treinar. disposição para treinar. Sim. Ai, ótima dica. Muito legal. No meu início da minha gestação, eu enjoei muito. E aí, uma das estratégias foi fazer cápsulas de pó de gengibre. Que legal. Porque eu enjoava, inclusive, de manhã com a primeira água. E Entendi. aí, eu tomava a cápsula e aí me ajudava um pouco. Aí, depois eu conseguia fazer as refeições. E é muito contraintuitivo você comer para não enjoar, né? É. Mas eu comia de 2 em 2 horas para não enjoar. É muito E a doido dica isso. são alimentos secos e crocantes, Uhum. né? Tudo que é muito molengo, úmido, né? E muito cremoso realmente prejudica. Hoje eu tô Você no vai ser dia do que não fazer. E a minha dica para você não fazer é fazer o que eu fiz, que eu parei de malhar, eu parei de fazer atividade física, porque eu tinha muito medo de que isso acabasse atrapalhando a gestação. Então, Inclusive pelo contrário, né? A gente sabe que a atividade física, ela é de extrema importância, tanto nessa fase de estimulação, como depois do positivo, né? E eu sei que muitas mulheres às vezes não se sentem, né, tão confiantes e confortáveis de treinar, mas inclusive a gente tem alguns estudos que mostram que fazer atividade física durante esse período, fazer atividade física no primeiro trimestre, você tem uma taxa menor de perdas. Então é extremamente importante que se faça. fica a dica. Mas é natural que isso tivesse acontecido com você, né, amiga? Você teve 3 Sim. perdas gestacionais, né? eu Então, achava assim, que entrou- qualquer coisa poderia Equilíbrio, ocasionar perda, né? entra num lugar de uma fragilidade que aí você acha, se eu movimentar muito, eu acho que Sim. isso vai acontecer. Sim. E aí é importante a gente trazer essas informações dessas coisas que são contraintuitivas, né? Então eu falei agora há pouco do negócio de comer para você não enjoar e você malhar para você ficar melhor ou se movimentar para você conseguir garantir uma gestação saudável. Que aí a gente equaliza aqueles 4 fatores, Pilares. né? Exato. E é importante, né, lembrar que a atividade física a gente pode fazer em vários níveis de intensidade, né? Então, de repente, se você já tinha esse histórico, claro que a gente vai investigar e entender ali qual é a melhor atividade para você nesse momento, mas ainda assim você pode se beneficiar de um exercício mais leve, de uma caminhada, de alongamentos, por exemplo, e até evitar, porque durante esse período, né, você tem uma hiperestimulação, você tem muito hormônio, então a gente acaba aumentando ainda mais as chances de trombose, por exemplo. Então fazer atividade física, se movimentar, nem que seja pelo menos um pouquinho com atividades leves, com certeza vai ser muito melhor para essa gestação. Sem dúvida. Legal. Então a gente já. Um mito a gente já derrubou. O de que não pode fazer exercício físico ou no período de tentar gestar ou no início da gestação. E aí, Fê, o outro mito é: existe alguma coisa que eu não posso comer de jeito nenhum, que eu tenho que evitar? Sim. Produtos industrializados, ultraprocessados, não é recomendado. Bebida alcoólica, né? Nem se fala. Eu acho que esses são os principais. E bebidas açucaradas, como refrigerantes, sucos industrializados, excesso de doces, né? Alimentos muito adoçados, isso realmente é contraindicado. Até refrigerante zero? Até Porque tá uma refrigerante zero. moda de agora refrigerante zero pode ir em dietas restritivas, né? Quando a gente pensa numa dieta restritiva, a gente está pensando só na exclusão do açúcar, como algo calórico. Só que a gente tem que pensar que ele tem adoçante. E o adoçante ele é tão nocivo para o nosso corpo como o açúcar. Né? Não em termos calóricos, que pode favorecer ali um ganho de peso, mas o adoçante ele é uma substância química que altera a nossa microbiota intestinal. Eu falo que o intestino ele é o nosso órgão, ele blinda o nosso corpo, ele é o nosso órgão protetor. A gente precisa dar muito foco no intestino se a gente quer um corpo saudável. E o adoçante ele afeta negativamente a nossa microbiota intestinal. Então, nem o refrigerante zero. E tem algum alimento que fique nessa zona cinzenta? Né? A gente já sabe o que pode, basicamente tudo que está aqui nessa mesa, o que não pode, que você falou, hiperindustrializados, ultraprocessados. E tem algum que fica ali nessa zona cinzenta, no meio do caminho, que eu poderia comer, mas com moderação? Eu acho que as mulheres gostam muito aquela comida afetiva, sabe? Um bolo, né? Uma sobremesa. Então, acho que dentro daquela métrica que eu falei, né? Se você for 80% do tempo saudável, você tem 20%, né? Então, você vai conseguir equilibrar a sua alimentação ao longo do dia. Então, acho que isso, aquela comida afetiva, aquele chocolatinho, não tem problema nenhum. Se você nutrir o seu corpo primeiro. Eu falo que como estratégia,
Você não pode colocar, vou dar um exemplo de um bolo, tá? Que às vezes é algo que a pessoa gosta de... Eu amo bolo. Bolinho. Então, o Os lanche da melhores bolos tarde- são dessa casa. né? Um bolo, ele não pode ser a sua refeição. Se a gente for pensar nesse equilíbrio nutricional. Primeiro, a gente nutre o corpo. Então tá, eu vou comer um bolinho, já decidi que eu vou comer um bolo. Então, primeiro a gente come uma porção, por exemplo, de proteína. A gente pode comer um iogurte. Até adiantando aqui, vamos falar do lanchinho da tarde. Pode ser um iogurte, por exemplo, uma frutinha, umas sementes ou castanhas. Você já tem o que o seu corpo precisa para se nutrir. Uma boa fonte de antioxidantes, fibra, boa fonte de proteína. Concordam que sobra menos espaço para esse docinho, para isso que não é tão saudável? Você não vai comer na mesma proporção que você comeria se fosse a sua refeição principal. Então, acho que a dica não é não comer, não é sobre restringir e se privar. É sobre comer com equilíbrio, desde que você tenha consciência de que você precisa nutrir o seu corpo primeiro. Eu vejo muitas alunas que estão nesse processo, né, que realmente mexe com o corpo, né, muito hormônio, então às vezes as pessoas acabam se sentindo mais inchadas, engordando, e aí às vezes chega pra mim, por exemplo, e relata: "Ai, Carol, hoje eu tava com muita vontade de um bolo, então eu só comi o bolo à tarde, antes do treino." E é justamente isso, né, comer com estratégia, então Exato. coloca o que o seu corpo precisa primeiro, e aí depois você coloca, encaixa o bolinho ali, mas não substitui a refeição, Exatamente. porque vai prejudicar também o treino, né? Exatamente. Não é sobre não comer, né? É sobre comer com estratégia. Exatamente. E dentro dessa estratégia, existe algum tipo de alimentação para cada etapa do tratamento? Existe. Quando a gente pensa na primeira etapa, né, que é a etapa ali de recrutamento dos folículos, né, a gente quer uma qualidade, né, uma maturação desses folículos. A gente pensa numa alimentação muito anti-inflamatória, antioxidante. A gente pensa, por exemplo, na cúrcuma, no suco de uva integral, né, que é fonte de resveratrol, né, então uma alimentação muito rica em antioxidantes. A gente usa nessa primeira etapa, né, justamente para favorecer a redução desse processo inflamatório do corpo e favorecer esse crescimento folicular. A gente dá muito foco nesses alimentos. Já na segunda fase, né, que é a fase de implantação, a gente precisa sim de um pouquinho desses antioxidantes, mas não pode ser uma alimentação extremamente anti-inflamatória. Porque esse processo inflamatório, né, ali, vamos pensar, é um corpo estranho que está tentando invadir o seu útero. E esse processo imunológico exige uma certa inflamação do corpo. Então a gente não pode bloquear esse processo inflamatório que é natural dessa fase. Então a gente pode sim colocar alguns alimentos, mas não pode ser muito. Então as suplementações também são específicas de uma fase e dessa outra fase. Então basicamente é ter cuidado com alimentos que são muito potentes, como anti-inflamatórios e antioxidantes. Muito legal. Voltando para o dia da nossa tentante, você pode dar dicas para gente da melhor forma de você ter uma refeição no almoço e no jantar? E aí eu já adianto que para mim o jantar é uma parte muito difícil, porque eu tenho muita dificuldade de fazer aquele pratão de comida no jantar e ficar conversando com a comida a noite inteira. Então eu gosto de comer uma coisa mais leve, enfim. Então eu tenho muita dificuldade dessa parte, você sabe disso. Dá umas dicas para as tentantes dessas duas refeições? Ó, se a gente pensar que a gente precisa, se a gente dividir o prato, pega um prato e parte ao meio. Uma metade toda a gente pensa em alimentos, né, os vegetais, as folhas, né? Então a gente tem aqui um bom exemplo: alface, rúcula, espinafre. A gente pode acrescentar, por exemplo, a gente tem aqui a semente de abóbora, que é também um alimento que ajuda nessa modulação dos hormônios sexuais. Então a gente pode salpicar aqui uma semente de abóbora, até uma estratégia de ter um croque-croque para as pessoas que têm dificuldade em comer vegetais, ajuda nessa aceitação. A outra metade do prato, se a gente partir ao meio, né, um quarto ali de uma boa fonte de carboidrato, um carboidrato integral, seja através de um arroz integral, um purê de algum tubérculo, né, seja um inhame, que é um alimento também excelente para a saúde feminina, uma mandioquinha, um arroz com feijão,
né? Uma combinação brasileira tão nutritiva que as pessoas deixaram de comer hoje em dia. Então, essa combinação é perfeita e uma fonte de proteína, seja uma carne, um peixe, um frango. Acho que é importante a gente pensar nessa variação, né? A pessoa não comer todos os dias as mesmas coisas. Para as tentantes, por exemplo, vegetarianas, né, que não vão ter essa porção da proteína animal, ela vai agregar mais leguminosas, né, que são as fontes vegetais de proteína, como o grão de bico, a lentilha, a quinoa, o tofu, que entra como uma boa opção, né, de uma soja fermentada. Assim a gente consegue fazer um prato bem harmônico e nutritivo. O ideal do jantar seria mais ou menos essa mesma versão do almoço, numa quantidade reduzida, né, um jantar o mais cedo possível, justamente para você não ficar conversando ali com aquela comida. Uma estratégia legal para quem tem dificuldade digestiva à noite é, por exemplo, não comer folhas cruas, né, não comer salada, mas sim os legumes cozidos, que tem uma digestão facilitada. Então, se não é o hábito do jantar, a gente pode fazer uma sopa, por exemplo. A gente coloca, olha, variados, né, os legumes. Aqui a gente tem abobrinha, tem chuchu, tem abóbora, uma mandioquinha, um tomate. Então a gente pode fazer uma sopa bem nutritiva para a gente garantir esses vegetais. E depois ela pode fazer uma crepioca com frango, pode fazer um omelete, por exemplo, se ela não comeu no café da manhã, uma tapioca com recheio de cottage e atum ou sardinha, sabe? Dá pra gente incluir um sanduíche, por exemplo, com queijo. Então dá pra gente equilibrar essa refeição também nessa versão mais lanche. Muito legal, porque agora a gente já entendeu essa jornada da tentante em relação à alimentação do início ao fim. Mas aí a dúvida que fica é, Carol, como que as suas alunas costumam chegar e pedir a sua ajuda, assim, né? O gatilho de começar a tentar engravidar, que gera esse alerta de vou começar a me exercitar, ou as pessoas já vêm se exercitando na maior parte das vezes e aí falam pra você, olha, estou tentando, ou engravidei, como é que é? Na verdade acontece das duas maneiras, né? Então, algumas pessoas elas já têm o hábito de treinar independente, né, de gestação ou não. Mas sim, quando a pessoa ela tem ela tem essa vontade de engravidar, ela procura um médico. A primeira informação é essa, né, de fazer o ajuste no estilo de vida e nesses 4 pilares, onde entra o exercício físico. Então, sim, a gente tem essas mulheres que vêm atrás do exercício porque precisam de uma ajuda extra para engravidar e também por saber que o exercício ele vai ajudar também na jornada da gestação mesmo, né? A gente sabe que tem os seus percalços, que o corpo fica mais pesado, então a gente precisa ter esse corpo estruturado e forte para levar uma gestação saudável até o final. Como eu compartilhei com vocês, eu não fazia atividade física porque eu tinha muito medo que a atividade física atrapalhasse, não ajudasse o meu processo, que já estava sendo muito difícil. Então eu vou te fazer uma pergunta direta. Aborto e atividade física tem alguma relação? Não, gente, não tem nenhuma relação. Na verdade, pelo contrário, né? A gente sabe que uma mulher ativa, ela tem taxas de fertilidade e de positivos maiores. E ela consegue dar continuidade melhor a essa gestação, até porque também a gente tem, como tem o benefício dos alimentos na implantação, a gente também tem o benefício da atividade física, a gente melhora a vascularização, então a gente tem uma melhor formação placentária. Não, e aí também a gente sabe que nenhum exercício é capaz de causar um aborto, né? O aborto ele acontece por vários outros motivos, que são principalmente internos, né? Então, que seja de DNA, de outras questões que não está ligada à atividade física. E você tem, não precisa dizer quem, claro, mas você tem essa experiência? Você tem alunas que pararam de fazer atividade física porque elas tinham medo? Muito, na verdade, né? É um dos mitos que a gente quer quebrar aqui, porque a maioria das pessoas acredita que sim, tem que diminuir ou tem que parar. Na verdade, o que a gente tem que fazer é um reajuste da atividade física, mas não parar. E, infelizmente, muitas mulheres acreditam nisso ou até recebem essa informação externa, né? Então, a gente precisa conscientizar de que não, que realmente ela tem que dar continuidade ali e a gente vai ajustar, claro, com o que ela deve ou não fazer em cada período. Inclusive no período que ela está fazendo uma fertilização, por exemplo, né? A gente tem atividades para cada fase do período, mas que vão ajudar ali para que o positivo aconteça. Muito legal.
E a gente sempre fala que cada jornada é única, né? E aí você falou dessa questão do reajuste da atividade. E quando, por acaso, essa gestante, ela recebe, na verdade, uma indicação médica de falar, não, você precisa fazer repouso. Na verdade, assim, né, a gente tem algumas restrições absolutas para a atividade física, mas são pequenos casos que aí a gente acompanha diretamente com o obstetra, né? Então, por exemplo, dependendo do que acontecer, a gente ainda assim consegue fazer uma atividade que seja bem leve, que seja só um movimento, seja só um alongamento, porque imaginar que essa pessoa vai ficar com o corpo mais parado, esse corpo vai enrijecer. Então, como você falou, que às vezes você tem essas dores, né? Isso vai potencializar. E aí, de repente, a pessoa acontece alguma coisa, ela vai ter que entrar com uma medicação, enquanto ela podia simplesmente se movimentar. Ou, dependendo do caso, se for um colo muito curto, alguma coisa que esteja acontecendo ali na gestação, a gente vai adaptar, vai fazer exercício mais deitada, mais sentada, mas ainda assim a gente tem opções. Carol, e nem todo mundo frequenta academia, né? E como é que a gente consegue garantir que essas pessoas que não frequentam a academia também tenham um acompanhamento e consigam trazer para sua rotina de movimento e de exercício esse olhar orientado? A gente tem, né, várias possibilidades, então, desde das atividades que não tem uma orientação ali junto de um personal, que são as atividades de lazer, por exemplo, que ela pode colocar na rotina dela. Então, fazer atividades que ela gosta ali, seja num parque, com a família, isso já vai ajudar esse corpo. E aí eu tenho também um programa que é mais orientado para as mulheres que querem treinar em casa, por exemplo, ou de repente fazer num parque da cidade, onde eu trago todos os exercícios, né? A gente conversa, eu entendo qual é o universo daquela pessoa. E aí eu trago os exercícios com explicação, com vídeo, tudo para que ela não tenha dúvida em relação ao que ela está fazendo e principalmente que ela se sinta segura de praticar, né? Muito legal. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês duas. Primeiro, vamos colocar os homens aqui nessa equação. E a minha pergunta é: a alimentação e exercício físico, a falta desses dois componentes para o homem afeta a fertilidade masculina? Muito. Olha aí, Unanimidade! Conta pra gente por quê, pra gente não, pra quem tá olhando a gente. Aquela formação ali, né, daquele embrião é 50% de cada material genético, né? Então o homem influencia assim como a mulher, né? Metade, metade. E a gente percebe que o peso fica muito sobre as mulheres, né? Numa consulta, por exemplo, de uma preparação para engravidar, muitas vezes só vai a mulher nessa consulta, o homem não vai, né? Então a gente tem que trazer os homens para esse lugar de responsabilidade, de autorresponsabilidade, porque eles influenciam na mesma proporção. E a gente sabe que tem melhora, né, da produção de espermatozoides, de tudo isso, que é extremamente importante quando a mulher está sentindo ali uma dificuldade de engravidar naturalmente, por exemplo, ou seja, para fazer essa coleta, né, do material. Então a gente sabe que fazer exercício, se alimentar bem, tudo isso vai influenciar demais a saúde masculina. Fora que quando engravidar, engravida todo mundo junto também, né? E aí todo mundo continua fazendo atividade, se alimentando bem. E a gente sabe da que casa toda, Exato. né? Tem que mudar. E saber que, né, por exemplo, quem já não tem esse hábito, você ter ali a sua parceria junto com você te incentivando, isso vai fazer toda a diferença. Sim. Você lembra de um vídeo que você me mandou de um marido que fez tudo pra esposa? Ai, Lembro. Conta. A gente viu um vídeo super bacana, que na verdade era assim, eles estavam iniciando o tratamento deles, e aí o marido fez uma surpresa para ela, e aí ele montou uma estação da FIV, basicamente. Então ele comprou um daqueles móveizinhos assim, com vários andares, e aí ele colocou todos os medicamentos que ela ia precisar tomar no primeiro andar. Aí no andar de baixo tinham sachês de algodão com álcool, coisinhas assim mais práticas que ela precisaria, lixeirinha para descartar ali as seringuinhas e tal, essas coisas todas, as agulhas. Mas, gente, foi tão fofo que aí no final, no último, o que ele fez? Ele colocou uma flor e colocou um
pacotinho assim de chocolatinhos, sabe? Tipo um mimo. E aí a gente achou tão legal esse olhar 360, né? Assim, ele começou pelo funcional e aí depois ele falou como é que eu consigo abraçar ela e estar com ela ali em cada um É desses pra trazer momentos. esse aconchego, que de fato é o que a gente falou, né? É um momento que ele é desafiador. Então a gente precisa ter esse acompanhamento técnico e tudo mais, mas saber dessa parceria, assim, saber que tem mais pessoas junto com você para que isso dê certo. Exatamente. E Fê, pode botar o chocolatinho, mas pode botar também a melancia, a beterraba, o limão, o gengibre. O chocolatinho vem de sobremesa, depois da Vai base lá. toda feita. Faz o suquinho, né? Volta, traz pra esposa. É isso. E você fala muito também, né, amiga, assim, da gente não construir barreiras, da gente tentar, nesse momento que é tão difícil para os dois, construir pontes. E o quanto que foi importante, né, para vocês construir essas pontes. Para mim também foi essencial com meu marido a gente se encontrar nesse meio do caminho da dor, sabendo que os dois estão de algum jeito sofrendo ali, mas como é que essas relações elas se aproximam nesse momento também. Até porque a gente sabe, né, que tem esse período da gestação e depois ainda tem um bebezinho ali. Então essa família tem que estar unida, né? Tem que estar tudo encaixadinho. É isso. Sim. Gente, a conversa tá boa demais. Fê, Carol, muito obrigada por trazer toda a experiência de vocês, todo o conhecimento de vocês. A gente conseguiu juntas desmistificar muitas coisas e era exatamente esse o nosso objetivo aqui do episódio. Obrigada demais. Muito bom ter vocês aqui. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Fluiu super bem, né? Eu acho que Foi maravilhoso. boa Obrigada. interação. Gente, algumas coisas. Primeiro, o suco foi a estrela do episódio, então vocês não podem perder. Ó, eu E a terminei gente o meu. quer, Eu vou terminar o meu. a gente quer que vocês provem esse suco e depois coloquem lá nos nossos comentários pra gente saber se, né, Sim, ele foi ou não aprovado. E agora que a gente já aprendeu como preparar o corpo, a gente vai aprender como preparar o bolso. No próximo episódio, a gente vai ter aqui uma especialista financeira maravilhosa, Carol Kamura. Ela já tá aqui com a gente e ela vem falar com vocês daqui a pouco, no próximo episódio. A gente espera vocês lá.